Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e o objetivo dessa videoaula é estudar a operação de adição de vetores. Nós começaremos a desenvolver a ideia com dois vetores no plano e terminaremos determinando a norma, direção e sentido da soma deles. Vem comigo que eu te explico! E a nossa missão nessa videoaula é resolver este exercício formado por esses 5 itens que se refere a soma de vetores. Nós temos 4 pontos A, B, C e D, cujas coordenadas estão descritas aí na tela, e ainda é informado pelo enunciado do exercício que o vetor U é representado pelo segmento orientado com origem no ponto A e extremidade no ponto B, que a gente denota por AB com essa seta em cima, e V é um vetor que é representado pelo segmento orientado ou flecha com origem no ponto C e extremidade no ponto D, em outras palavras, CD com essa seta em cima. Para resolver o item A, nós temos que representar geometricamente, nesse sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, os representantes de U e de V. O ponto A tem abscissa 1 e ordenada 3. Eu vou lá então procurar 1 no eixo X e subo até a altura 3 e marco. Esse daí é o ponto A. O ponto B, que é o extremo desse segmento orientado, ele é o 3, 5. Então na abscissa 3 eu vou subir até a ordenada 5. Está aqui. E agora sim eu posso desenhar o segmento orientado com origem A e extremidade em B. Pronto, este é o representante do nosso vetor U. O representante do vetor V, citado no exercício, ele tem origem no ponto C, que é 5, 5. Eu vou marcar então lá no plano, munido com o sistema de coordenadas cartesianas ortogonal. Procuro lá 5 na abscissa e vou subir 5 unidades para a ordenada. Pronto, marquei o ponto C, que é a origem do segmento orientado CD, que representa o V. O ponto D é a extremidade desse representante, 6, 2. 6 lá na abscissa e 2 na ordenada, que é o eixo Y. Pronto. Esse outro representante começa no C e termina no D. Vamos representá-lo assim. Pronto. E eis que nós temos a representação para esses dois segmentos orientados, que representam U e V respectivamente. O item A está resolvido. Vamos para o item B. Determine o representante do vetor V que tenha origem no ponto B. O ponto B é esse daqui, que é a extremidade do representante do vetor U. Então nós temos que descobrir outro segmento orientado que represente V, mas só que ele tem que começar não em C, ele tem que começar em B. A origem dele tem que ser B. Mas para realizar essa tarefa, nós temos que compreender como construir esse segmento orientado CD. Para construir o representante CD do vetor V, nós podemos pensar assim. Ao sair de C e para chegar em D, nós temos que deslocar 1, 2, 3 unidades para baixo e 1 unidade para a direita. Assim nós conseguimos construir no plano qualquer representante do vetor V, com essa simples ideia. Então, por exemplo, se fosse pedido para construir um representante a partir deste ponto aqui, que é o 10, 4, outro representante de V, então como a gente faria? Desceria 1, 2, 3 unidades e nós deslocaríamos 1 unidade para a direita. Assim, nós temos um representante do V, ou seja, uma outra flecha que tem o mesmo comprimento, mesma direção, o mesmo sentido que a flecha CD. Agora nós vamos ter que fazer isso, não aqui, nós vamos ter que fazer com origem lá no B. Vamos nessa? A partir do ponto B, então a gente vai contar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades para baixo, mais uma para a direita. E aí a gente vai marcar
o ponto extremo desse representante. Agora a gente constrói o vetor, sabendo que a origem está em B e a extremidade está em E. Pronto. Acabamos de fazer o que está pedido no item B. Determinar o representante de V que tem a origem no ponto B. Qual que é esse representante? É o segmento orientado BE, em que o B é justamente dado com coordenadas 3 e 5, e o E a gente acabou de calcular ou determinar que tem coordenadas 4 e 2. Pronto, e assim a gente consegue finalizar o item B. No item C é pedido o ponto que é extremo deste representante que foi citado aqui no item B, ou seja, o E, que é 4, 2. Portanto, a resposta para o item C simplesmente é E, cujas coordenadas são 4 e 2. Para o item D, nós temos que determinar o representante do vetor soma do vetor U com o vetor V. Aqui no caso, a origem do representante do vetor soma será o ponto A, que é a origem do primeiro vetor considerado na soma. E a extremidade será a extremidade do último representante que a gente determinou, que é o ponto E. Logo, para determinar o vetor soma, basta a gente considerar o segmento orientado que começa em A e termina em E. Pronto. Esse daqui é o representante do vetor soma. Para determinar a norma, direção e sentido, nós precisamos observar ou estudar o segmento orientado AE. E eu vou desenhar aqui um triângulo especial que usaremos para esse fim. Por quê? Para determinar a norma do vetor soma, nós temos que calcular o comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo, que nada mais é o comprimento do segmento orientado AE que representa a soma. Para fazer isso, então, nós precisamos usar o teorema de Pitágoras. Vamos aos cálculos. Primeiro, a norma do vetor soma. A norma do vetor soma, ela nada mais é que o comprimento do segmento orientado AE, ou seja, o comprimento da hipotenusa do triângulo AFE. E é isso que nós vamos calcular para finalizar o item E. Bom, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Esse cateto aqui, AF, ele tem comprimento de uma unidade de medida. Logo, eu terei 1 ao quadrado mais esse outro cateto, ele tem 1, 2, 3 unidades de comprimento. 3 ao quadrado. Assim, a norma dessa soma ao quadrado, ela é 1 mais 9, ou seja, 10. E, portanto, a norma da soma, ela é a raiz quadrada de 10 unidades de comprimento. Direção. A direção do vetor soma coincide com a direção desse representante. Mas esse representante aqui, ele tem como reta suporte uma reta que contém o ponto A e o ponto E. E a gente pode simplesmente determinar a equação dessa reta para poder informar a direção do vetor soma. E é isso que nós vamos fazer. Então, no caso da direção, nós vamos calcular a equação da reta que contém o ponto A e o ponto E. Mas como a gente pode fazer isso? O procedimento consiste no seguinte: eu vou escrever aqui um ponto genérico da reta, xy, e vou completar com 1 a última coluna desse determinante. Logo em seguida, eu vou colocar as coordenadas de um dos pontos, por exemplo, o ponto A. O ponto A, ele tem abscissa 1 e ordenada 3. Logo, eu vou escrever assim, 1, 3, e completo com 1. E na última linha eu vou colocar
as coordenadas do ponto E, que é o outro ponto que determina essa reta. A abscissa do E é 4 e a ordenada é 2. E completa a última coluna com 1. Você lembra como é que se calcula o determinante? Bom, eu vou usar uma regra prática aqui, a regra de Sarri, que consiste em duplicar as duas primeiras colunas e calcular os produtos nas diagonais. Quando eu faço isso, nessa diagonal aqui, por exemplo, eu vou ter 1 vezes 3 dá 3, vezes x, 3x. Nessa outra, 1 vezes y dá y, vezes 4, 4y. E nessa última, 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Para o outro lado, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 1 dá 12, só que eu vou trocar o sinal do que eu tiver como resultado desse produto. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 1, 12, troco o sinal, menos 12. Lembrando que eu troquei o sinal, se fosse negativo, eu trocaria para positivo. E nesse daqui, 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. O que eu faço mesmo? Eu troco o sinal. E 1 vezes 1 vezes y dá y, troco o sinal. Se eu somar todo mundo que eu obtive aqui e igualar a zero, eu vou ter a equação geral da reta que contém os pontos A e B. Por exemplo, eu vou começar aqui com os números menos 12 e 2. E isso resulta em menos 10. Menos 2x com 3x dá x. Menos y mais 4y, 3y. E isso igual a zero. Eu estou aqui usando um resultado que garante que quando eu faço esse tipo de procedimento, eu estou determinando o alinhamento desses três pontos. O genérico XY, o 1, 3 e o 4, 2. Quando isso ocorre, eu tenho uma reta. A condição de alinhamento para esses três pontos é que esse determinante seja zero. Como é que estou impondo que esse determinante que nós calculamos é zero? Logo, nós teremos essa equação como equação da reta que contém os pontos 1, 3 e 4, 2. Por fim, a gente pode definir a direção. Vamos chamar essa reta aqui de R. A direção de U mais V é a direção da reta R. Pronto. E o sentido? Qual que é o sentido? O sentido é de A para E. Do ponto A para o ponto E. Pronto. E assim fica finalizado o exercício com esse item E. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, compartilhe com seus colegas. Inscreva-se aí no canal, você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo universo matemático. Até a próxima!